Boa noite a todos. Muito feliz por estar mais uma vez nesta casa de orações. Podemos estar todos juntos novamente. Isso é ótimo. Vamos acalmando nossos corações, tranquilizando nossas mentes, pedindo ao nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e ao nosso Divino Mestre, nosso querido irmão Jesus, que olhe pelos nossos irmãos que estão nos presídios, nos leitos hospitalares, nos asilos, nos orfanatos e aos moradores de rua. Vamos agradecer a toda a espiritualidade que está desde cedo trabalhando nesta casa para nos receber. Sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados e desencarnados. Vamos para mais uma noite de estudos com o nosso irmão Bruno, do livro O Céu e o Inferno. E vamos fazer a oração que o nosso querido irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Pai, obrigada por tudo, que assim seja. Oi, gente, boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal de casa, nossos irmãos desencarnados. Peço licença, espiritualidade, para mais uma noite de estudos. A gente continua estudando o capítulo dos Espíritos Felizes e hoje a gente começa um outro relato, um outro contato, né? A gente começa hoje o contato com a senhora Paulo. Ela é uma viúva e o sobrenome de solteira, Wallis. A senhora Fowler, ela, morta em Antibes, em 3 de fevereiro de 1865, morava no Havre muito tempo, onde adquirira reputação como miniaturista muito hábil. Era uma artista, ela era uma pintora. Seu talento notável foi para ela no início apenas uma distração de amador. Mas, mais tarde, quando vieram dias maus, ela soube fazer disso um precioso recurso. O que a fazia, acima de tudo, ser amada e estimada, o que torna sua memória cara a todos aqueles que a conheceram. É a amenidade de seu caráter. São suas qualidades privadas, cuja amplitude só podem apreciar aqueles que conhecem sua vida íntima. Pois, como todos aqueles em quem o sentimento do bem é inato, ela não ostentava, nem mesmo suspeitava. Sua vida foi uma longa sequência de abnegações, assim como foi desde a juventude. Uma longa sequência de rudes e cruéis provas, diante das quais sua coragem, resignação e perseverança jamais falharam. Mas, infelizmente, sua vista, cansada por um trabalho minucioso, se extinguia dia a dia. Ainda há algum tempo, e a cegueira, já muito avançada, teria sido completa. Bom, aqui a gente tem uma introdução a respeito de quem foi, né, essa irmã. De acordo com Kardec, nessa abertura, ele traz para a gente uma mulher de grande talento artístico. Só que a grande qualidade dela, de acordo com ele, não era seu talento artístico, que ela era admirada, né, reverenciada pelo seu caráter. Ela era uma pessoa muito boa, ela era uma pessoa humilde, ela praticava o bem sem esperar reconhecimento, sem esperar elogios. E a bondade dela era tão espontânea que ela sequer percebia que possuía essas virtudes específicas. E fazendo o estudo, eu percebi a semelhança com o que o Éder falou para a gente na segunda-feira, né? Deixe que a sua eita
o que a sua mão esquerda está doando, né? É uma metáfora em relação à doação, né? A praticar a caridade sem se aparecer. E essa é a verdadeira virtude, de acordo com a doutrina, né? Não fazer propaganda de si mesmo. Quem realmente pratica o bem, ama o bem, não sente necessidade de mostrar essas ações, né? E ele afirma também, no começo, que a história dela, a vida dela foi marcada por muitas dificuldades. Só que ela não perdeu a coragem para enfrentar esses desafios. Ela seguiu com resignação, porque ela não podia modificar, né? Aquilo que ela não podia modificar, o caso da cegueira, por exemplo, e a perseverança. Ela não desistiu, ela continuou caminhando. E como ela era uma artista, ela perdeu, né? Foi perdendo gradualmente a visão. Então a gente acredita que isso seja uma das provas mais dolorosas. Ela era pintora. Então assim, para uma artista perder a visão, né? Deixar de fazer aquilo que ela mais amava, é uma prova muito grande. Então, ela precisava enxergar os mínimos detalhes. E, pouco a pouco, era como ver que o instrumento de trabalho dela fosse desaparecendo, né? E uma das grandes alegrias da vida dela, que era pintar. Só que a gente percebe até agora que ela não apresenta nenhum momento de revolta em relação a isso. Isso é registrado, isso é apresentado como mais uma prova que ela teve que enfrentar na vida dela. E a gente hoje, é interessante a gente fazer um link com a atualidade, em relação a que hoje nós somos frequentemente incentivados a medir o valor das pessoas por aquilo que as pessoas produzem, por aquilo que as pessoas conquistam, por aquilo que as pessoas exibem, principalmente, como eu gosto de falar muito, das redes sociais, por exemplo, né? Essa exposição é muito constante. Então, a pessoa hoje é reconhecida pelo que ela possui, pelo tamanho do sucesso profissional dela, por exemplo. E a história dessa mulher, dessa irmã, vai nos apresentar um caminho diferente. Ela vai trazer a lembrança para a gente de que o maior patrimônio de uma pessoa não está naquilo que ela faz, no sentido profissional, mas naquilo que ela se torna, né? E é muito bonito a ideia que Kardec traz para a gente, que essa verdadeira grandeza que ela tem em praticar a caridade, praticamente silenciosa. Então, a gente tem tanto... As pessoas são celebradas, né, por aquilo que elas produzem, os destaques, a mídia traz para a gente, o brilho, né? E a espiritualidade vai valorizar totalmente o contrário, né? A discrição, longe dos holofotes, fazer o bem com paciência e com amor. Essas pessoas são muito mais valorizadas pela espiritualidade. E essa introdução já nos prepara para compreender que diante de Deus, o que realmente importa, o que realmente vai permanecer, não são os títulos, não são os aplausos, não são os talentos, mas o uso que nós fazemos desse talento, o uso que nós fazemos da nossa profissão, da nossa personalidade, né? Como que a gente vai enfrentar as provas da nossa existência? Afinal, nós estamos aqui para aprender, precisamos dessas provas. Ela ficou cega, como que ela enfrentou isso, né? E aí, continua assim. Quando a senhora Follow teve conhecimento da doutrina espírita, foi para ela como um traço de luz. Pareceu-lhe que se erguia um véu sobre algo que não lhe era desconhecido, mas que tinha apenas uma vaga intuição. Assim, ela estudou com ardor e, ao mesmo tempo, com essa lucidez de espírito. Esse acerto de apreciação
que era próprio de sua grande inteligência. Sua morte foi digna de sua vida. Ela viu aproximar-se sem nenhuma apreensão penosa. Era para ela a libertação dos laços terrestres, que devia abrir-lhe essa vida espiritual bem-aventurada com a qual se identificara pelo estudo do Espiritismo. Morreu com calma, porque tinha consciência de ter cumprido a missão que aceitara vindo para a Terra, de ter escrupulosamente preenchido seus deveres de esposa e de mãe de família, porque também durante a vida abjurara de todo ressentimento contra aqueles dos quais devia queixar-se e que lhe haviam pago com ingratidão. Tinha-lhes sempre retribuído o bem pelo mal, e deixou a vida perdoando-lhes, entregando-se a si mesma à bondade e à justiça de Deus. Morreu, enfim, com a serenidade que uma consciência pura proporciona, e a certeza de estar menos separada de seus filhos do que durante a vida corpórea, visto que poderá doravante estar com eles em espírito, em qualquer lugar do globo em que eles estejam, ajudá-los com seus conselhos e cobri-los com a sua proteção. É interessante quando fala que ela teve a sensação de que tinha se tirado um véu diante dos seus olhos. Isso é muito importante, é muito significativo. Por quê? Não parece que ela estava aprendendo algo novo. Parece que ela estava continuando, dando continuidade a algo que ela já havia estudado. E ela estudou com ardor a doutrina espírita, mas também com lucidez. Isso é muito interessante. Por quê? Ela não aceitou os ensinamentos, né, apenas pela emoção ou pela esperança. Eu vou me tornar espírita, eu vou começar a entender sobre a doutrina, porque eu sei que eu vou reencontrar os meus entes queridos. Não era apenas para isso. Ela estudou, ela refletiu, ela analisou. Então, a fé dela não é aquela fé cega, é uma fé racional, é uma fé consciente. E esse é um dos pilares da doutrina, né? A fé, ela não pode ser imposta. A gente não pode impor nada, a gente tem um livre-arbítrio. A fé, ela tem que ser compreendida. Quando a gente compreende algo, cabe a nós aceitar ou não, né? E ele descreve a morte dela em seguida. E ela não encarou a morte como uma derrota e nem como um castigo. Ela viu como uma espécie de libertação. Não que ela não menosprezava a sua vida terrena, né? Só que ela compreendia, depois desses estudos, que a vida dela terrestre era apenas uma etapa. E essa compreensão fez com que ela enfrentasse os seus últimos momentos sem desespero. E outro aspecto importante que ele afirma, que ela tinha consciência de ter cumprido sua missão. Então, não significa que ela tenha sido uma pessoa perfeita, só que ela viveu procurando cumprir os seus deveres com honestidade, dedicação e amor. E a paz na hora do desencarne não é decorrente da ausência de erros, né? Mas é da tranquilidade de quem procurou fazer o melhor que podia fazer com os recursos que possuía. Então, talvez o ensinamento mais profundo dessa parte esteja no perdão, porque ele fala aqui que ela sofreu no começo, quando ele apresenta a biografia dela, ela sofreu ingratidão, ela tinha vários motivos para se tornar uma mulher ressentida, para guardar rancor, né? Só que ela escolheu outro caminho. Ela retribuiu o mal com o bem. Ela não alimentou o desejo de vingança. Ela entregou a justiça a Deus. Então, essa atitude, a gente às vezes, né, quando a gente apanha, modo de dizer, quando a gente sofre alguma coisa, a gente às vezes não reage. Prefere não reagir, né? Tem gente que não reage. E isso às vezes pode parecer fraqueza. Só que eu
imagino que seja o contrário, né? Libertar o coração do peso do ódio é muito mais difícil do que você desejar o mal para o outro que te fez algo ruim, né? Como que é mais fácil, né, a gente querer se vingar, a gente querer desejar o mal do próximo que nos fez algo ruim, do que perdoar? É muito mais difícil. E o nome disso é ego, né? É o nosso ego que está falando. E tá tudo bem, nós estamos evoluindo, nós estamos aqui para aprender, cada um no seu tempo. E o texto termina com uma ideia muito consoladora. Ela tinha certeza que ela estaria próxima dos filhos dela em espírito. Então ela já tinha essa certeza que a morte ela não vai destruir os laços de amor que nos une. Então, livre das limitações do corpo físico, ela poderia acompanhar os seus filhos espiritualmente. Ela poderia protegê-los, ela poderia inspirá-los. E esse pensamento modifica a forma como a gente entende a separação causada pela morte. Nesse caso, ela estava em paz, porque ela sabia que havia amado, ela sabia que tinha cumprido a sua missão, os seus deveres, e de acordo com a sua consciência. Então, essa é uma das maiores lições, né? No fim da existência, aquilo que realmente vai nos trazer paz não é o que a gente conquistou, mas é o bem que a gente semeou na nossa vida e na vida das outras pessoas. E aí segue o primeiro contato que eles fizeram com ela. Logo que soubemos da morte da senhora Fowler, nosso primeiro desejo foi conversar com ela. As relações de amizade, de simpatia que a doutrina espírita fizera nascer entre ela e nós explicam algumas de suas palavras e a familiaridade de sua linguagem. O primeiro contato aconteceu dia 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após sua morte, em Paris. Tinha certeza de que teríeis o pensamento de me evocar logo depois de minha libertação, e estava pronta para vos responder, pois não experimentei perturbação. Somente aqueles que têm medo ficam envoltos por suas espessas trevas. Pois bem, meu amigo, sou feliz agora. Aqueles pobres olhos que tinham enfraquecido e que não me deixavam senão a recordação dos prismas que coloriram minha juventude com seu cambiante esplendor, abriram-se aqui e reencontraram os esplêndidos horizontes que idealizam. Em suas vagas reproduções, alguns de vossos grandes artistas, mas cuja realidade majestosa, severa, porém cheia de encantos, está impregnada da mais completa realidade. Há apenas 3 dias que morri e sinto que sou artista. Minhas aspirações ao ideal de beleza na arte não eram senão a intuição de faculdades que eu estudara e adquirira em outras existências e que se desenvolveram nesta última. Mas tenho muito que fazer para reproduzir uma obra-prima digna da grande cena que impressiona o espírito ao chegar à região da luz. Pincéis, pincéis, e provarei ao mundo que a arte espírita é o coroamento da arte pagã, da arte cristã que periclita, e que unicamente ao espiritismo está reservada a glória de fazê-la reviver em todo o seu esplendor no vosso mundo deserdado. Então, logo no começo, olha que bonito, ela fala que foi tranquila a passagem dela, né? Ela acrescenta, somente aqueles que têm medo ficam envoltos por suas espessas trevas. Ou seja, aquele que tem medo de morrer pode permanecer em sofrimento, né? Nem que Deus castigue, né, quem teme a morte, não é isso. É o sentimento que a pessoa cultiva. E o sentido da comunicação é outro. O medo excessivo, que às vezes a gente tem de morrer, é o apego que a gente cria aqui, né?
o apego material, a falta de esperança, né? A falta de confiança num futuro espiritual. E, às vezes, até o peso da própria consciência, né? Nossa, eu não posso morrer agora. Eu preciso corrigir meus erros. Eu não cumpri tudo que eu devia cumprir. Eu não fiz tudo que eu devia fazer, né? E só que quando o espírito cultiva uma vida de amor, uma vida de fé, de confiança em Deus, essa transição tende a ser mais serena. É uma consequência do nosso estado íntimo e não é uma punição. A gente não pode ver como um castigo quando a passagem acontece com perturbação. É uma escolha, é a escolha de cada um, né? E aí ela fala de como ela recupera a visão. Ela diz que os olhos abriram-se novamente para contemplar uma paisagem que ela nunca tinha visto antes, que a beleza supera tudo aquilo que os artistas já tinham pintado. Na Terra, a gente tem uma pequena parte, né, da realidade. E agora, como espírito, ela parece que passa a perceber uma dimensão infinita das coisas, uma dimensão infinita das criações, porque estavam ocultas. Porque antes, agora, a gente não pode ver tudo. A gente não pode estar em todos os lugares. A gente está em determinados lugares, em determinados tempos. E a nossa visão ela é limitada, né? E a impressão que dá, quando ela recupera a visão, que a verdadeira visão não é dos olhos, é da alma, é da própria alma. A alma dela é tão bonita que quando ela desencarna, ela consegue enxergar além daquilo que os olhos poderiam ver. Aí ela diz que sente que ela é artista. Sinto que sou artista. Olha só, ela não se tornou artista depois da morte. Ela continua artista. São aptidões que nós temos, né, ao longo da vida que a gente pratica, que não vai surgir por acaso ao longo da nossa caminhada. Então, será, né, que no desencarne, por exemplo, hoje o Éder, a Ronilda, que são enfermeiros, será que eu acredito que lá o papel de vocês vai continuar sendo esse? Acolher quem está chegando, ajudar a curar, ajudar, e cada um de nós também continuar com a nossa missão e com a nossa habilidade, né? E ela diz assim, tenho muito o que fazer. Então, é aquela questão que a gente vem falando sempre, quanto mais evolui, mais o irmão, o espírito evoluído tem consciência de que o aprendizado é eterno. E a verdadeira sabedoria não é aquela que conduz ao orgulho. Ah, porque eu sei mais do que a Vera. Tá? Então eu sou melhor do que ela. Não é isso. Isso não existe, né? A verdadeira sabedoria, ela vai conduzir para a humildade. Porque a gente nunca sabe tudo. E não é o que eu sei que faz eu melhor do que o que ela sabe, por exemplo, ou vice-versa. Não é isso. Que não é essa questão de sabedoria aqui, né? Porque a gente associa muito o valor da pessoa à profissão dela, né? Ah, o que você faz? Ah, eu sou dona de casa, não faço nada. Como não faz nada, né? E por que a gente não se pergunta quem você está se tornando como ser humano, por exemplo? Os talentos, eles são importantes, né? Para toda a sociedade. A gente precisa do enfermeiro, a gente precisa do professor, a gente precisa da dona de casa. Só que é uma parte da nossa evolução. Não é a nossa, não quer dizer que representa a nossa evolução total. O mais importante do que possuir um dom é saber como utilizar esse dom para praticar o bem, né? Então, assim, a gente pega, por exemplo, médicos, né? É muito bonito uma profissão, médicos salvam vidas, né? Mas será que isso faz com que eles sejam melhores do que quem é enfermeiro, do que quem é professor, por exemplo? Não. É uma habilidade que eles têm. E isso não faz eles melhores do que ninguém, nem piores, né? Porque o verdadeiro dom é para utilizar para praticar o bem.
E a gente também tem aqui uma parte muito bonita que fala da esperança. Para quem estava ficando cega na Terra, perdendo a visão, né, a gente fica, nossa, perdi a visão. E agora? É o fim. Quantas vezes a gente acredita nisso, né? Quantas vezes a gente perde algo? A gente acha que encerrou, acabou, né? Perdi um emprego, perdi um namoro, perdi um casamento, perdi um projeto, perdi uma fase importante da minha vida, aí não vai haver mais futuro? Eu acho muito interessante aquela associação, né? De que a gente só vem aqui uma vez e acabou. Não é isso. Porque como que Deus criaria um filho dele, por exemplo, para passar fome, para passar frio nas ruas, para sofrer tudo isso? E só, a passagem dele foi só essa. Não faz sentido. Então, o Espiritismo parece que abre para uma visão cada vez maior, né? E faz a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo aqui, que nós estamos passando agora, né? E a experiência dela em não desanimar ou achar que acabou tudo porque ela ficou cega, ela era uma pintora, faz com que a gente confie, sim, cada vez mais em Deus, porque Deus pode transformar aquilo que hoje a gente enxerga como um verdadeiro fim. Nossa, aconteceu uma coisa comigo, acabou minha vida. Será? Será que isso não é um novo começo? Será que a gente não tem que enxergar esse fim como um começo de uma nova etapa? Ainda que a gente não compreenda os desígnios de Deus agora, né? Então faz a gente refletir sobre isso. E quando ela pede pincéis, né, é um espírito cheio de entusiasmo pela vida que continua. Eu quero continuar, eu vou continuar, eu cheguei, vamos continuar. E ela aguardou pacientemente todo o processo da cegueira até o desencarne para voltar a enxergar a luz, né? E a gente vive hoje num momento que tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser na hora, tudo tem que ser imediato. Eu ainda sou uma dessas pessoas que tem muita ansiedade, que tem que trabalhar isso. A gente quer tudo muito rápido, respostas rápidas, resultado muito rápido, uma cura rápida, ser feliz agora. Eu preciso ser feliz agora, agora. E a gente nunca, parece que a gente nunca está feliz, né? Ah, nunca estou feliz, porque eu preciso disso para ser feliz. Eu não tenho. Mas e o que eu tenho? Por que o que eu tenho não me faz feliz? Por que a minha saúde não me faz feliz hoje, por exemplo? Né? É para fazer feliz. Então a gente não precisa de uma felicidade rápida, ligada a bens materiais. Né? A gente tem toda a eternidade para sermos felizes. Né? Quando a gente compreende que a gente é imortal, essas perguntas começam a encontrar respostas, né? Por que algumas provas parecem ser tão difíceis? Por que eu tenho que passar por isso? Por que algumas pessoas partem cedo? Por que a gente precisa aprender a perdoar? E a reencarnação explica. Ela amplia o horizonte, porque a reencarnação, como a gente tem que passar por provas, estamos aqui, né? Vai saber quantas vezes nós já passamos por aqui. Ela não vai eliminar a dor. Não vai eliminar a dor de cada um, de algum momento que a gente sentiu a dor. Ela vai dar sentido a essa dor. Essa dor vai encontrar um sentido e vai deixar de ser um sofrimento quando a gente enxergar numa oportunidade de crescimento. E do que ficar remoendo essa dor. E o mundo mudou tanto. A gente hoje tem internet, a gente tem inteligência artificial, a gente tem o homem que vai parar lá na Lua, uma medicina avançada, só que as pessoas ainda fazem as mesmas perguntas. Quem sou eu? Por que eu estou sofrendo? O que será que acontece depois da morte? Ah, eu não vou mais fazer o bem, não vale a pena, né? Ou será que vale a pena continuar fazendo o bem?
Será que eu vou reencontrar aqueles que eu amo? Será que eu vou continuar sendo eu quando eu fizer a passagem? Então, essas perguntas, elas pertencem ao nosso coração, pertencem ao nosso ser, né? E por isso que o céu e o inferno, lá de trás, continua sendo uma obra que nos consola. Porque é mais importante a gente colocar esse aprendizado, nem que seja um pouquinho em prática. Reclamar menos, agradecer pelo que a gente tem, agradecermos por estarmos aqui hoje, né? Isso é o verdadeiro estudo. Daí que nasce o verdadeiro estudo espírita. Não é aquele que termina quando a gente vai embora, né? Porque não faz sentido a gente continuar vindo toda segunda, toda quarta e toda sexta, sair de casa, ouvir o estudo e não colocá-lo em prática. E o verdadeiro estudo espírita é quando a gente escolhe responder com calma, sem estar irritado, perdoar em vez de guardar ressentimento, ser paciente com o familiar, afinal nós estamos aí para acertarmos a pararmos, né, as nossas arestas. Vamos falar assim. Já deu, Ronilda, né? Não? Mas já deu? Eu tô sem visão no relógio. Quando a gente lembra, né, em meio de uma dificuldade, que a nossa história não vai se resumir apenas a essa encarnação. É nessa hora que o Espiritismo vai deixar de ser teoria e vai se transformar num caminho, um caminho que a gente vive buscando, né, para seguir as nossas provas, as nossas expiações. Então, ela perdeu a visão na Terra, mas foi justamente isso que preparou uma das imagens mais bonitas da comunicação dela, quando os olhos dela se abriram para contemplar horizontes muito mais amplos. Ela pôde perceber depois do desencarne que aquilo não era nada. E a gente acha, né, quantas vezes que a gente perde alguma coisa, um sonho, uma oportunidade, e a gente fica remoendo isso. Quando, na verdade, Deus está trabalhando para ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso horizonte, né? Mesmo que a gente não consiga enxergar agora. Então, talvez essa seja uma das maiores lições desse momento, porque a fé, é importante isso, a fé, que é a força espiritual, ela não vai eliminar a noite, ela não vai eliminar a escuridão, só que ela nos ensina que a noite, a escuridão, ela nunca é a última palavra de Deus. Sempre vai existir um amanhã esperando por nós. Que assim seja. Eu tô sem celular aqui, para agradecer o pessoal de casa. A dona Raif, que está aqui conosco todos os dias, nos prestigiando. O Marcelo, que hoje deve estar com a Lu. A Janaína e o Peterson. A Marina Spinatti, acho que ela é... Eu não sei se ela é mãe do Marcelo ou mãe da Lu, mas fica aqui um registro, dona Marinês, obrigado. Rosângela Dantas, está sempre conosco. A Vanessa e o Anésio, boa noite, obrigado pela companhia. O Éder, que está aqui conosco. Acho que a dona Luísa Locatelli, que é a mãe do Marcelo. E a dona Marinês é a mãe da Lu. Boa noite, viu, dona Luísa? Como assim? Ah, que bom, obrigado, Vitor. Sinal de que ele está gostando do estudo. Eu também gosto bastante. Obrigado, viu? Então, alguém gostaria de fazer um encerramento? Éder? Não quer? Tá bom, então. Agradecer por mais esse momento, por nós estarmos aqui hoje. Elevar os nossos pensamentos ao alto. Agradecer mais essa oportunidade de estudo, de evolução. Agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, por aprender com vocês cada vez mais.
O olhar de vocês me ensina bastante e me transmite muita confiança. Agradecer, né, pelo acolhimento da casa, pelos nossos irmãos que estão trabalhando e cuidando amparando, né, nos amparando e amparando os nossos irmãos desencarnados. Pedir a Deus que console aqueles que estão passando por alguma provação, que ainda não entendem, né? Porque parece muito fácil a gente falar. Só quem passa pela prova que enfrenta que sabe o que está carregando. Mas ter confiança, ter esperança de que Deus nunca nos dá algo tão pesado, um fardo tão pesado que a gente não consiga carregar. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, está conosco em todos os momentos. Agradecer a tudo que nós temos, né? E encerrar esse momento de hoje com um Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação, e nos livre de todo mal, agora e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, pessoal de casa. E até sexta-feira comigo novamente, na continuidade do céu e o inferno. Até lá. Que assim seja.